Nesta noite começaremos uma série de sermões, como você já deve saber, baseados em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Serão vários domingos estudando essa porção, e que é conhecida como Sermão do Monte. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, e nós hoje teremos a introdução a este sermão tão precioso para nós. E essa manhã nós tivemos a oportunidade aqui como igreja de nos prepararmos, aquecermos os motores para essa série, estudando um outro sermão, que é na verdade a carta aos Hebreus. E nessa carta nós estudamos sobre como a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é profunda, ela não deixa nada oculto, ela é transformadora. E eu quero que você ouça as palavras de Jesus nesse sermão com essa expectativa, dizendo: Senhor, eu quero ser como um daqueles seus discípulos, um daqueles que fazia parte daquela multidão que estava sentado ouvindo as tuas palavras. E Senhor, não deixe nada roubar a minha atenção, não deixe, Senhor, que eu perca as pérolas, as preciosidades do teu ensino para nós. Então, Mateus capítulo 5, nós nessa noite leremos do versículo 1 ao versículo 12. Versículo 1 ao versículo 12. Esta porção é conhecida como as bem-aventuranças. E como eu gosto de fazer, geralmente quando a gente tem série de sermões aqui na igreja, eu gosto de dar algumas referências, já que nós vamos estar dentro deste mesmo assunto por vários domingos, e eu sei que a nossa igreja tem estudantes da palavra, gente que ama ler, ama estudar a palavra de Deus, e eu quero convidar você a, durante esse tempo, estar meditando no Sermão do Monte, mas existem outras leituras que também são muito boas. Se você quiser e puder adquirir um bom livro sobre o Sermão do Monte, eu indico para você o livro que tem esse título, Sermão do Monte, do autor Martyn Lloyd-Jones. É um livro, assim, é uma bibliografia básica dentro da teologia para se estudar o Sermão do Monte. Mais especificamente, o trecho que nós leremos hoje, das Bem-aventuranças, há um outro livro, escrito por um autor brasileiro chamado Carlos Queiroz. O título do livro se chama Ser é o Bastante. O título do livro é Ser é o Bastante. Se você quiser ter mais um livro aí na sua biblioteca de estudos bíblicos, esse livro vai ajudar muito, e também me ajudou muito enquanto eu refletia e estudava sobre esse texto. O título para essa mensagem é Felizes os que não parecem felizes. Nós falamos como que o Sermão do Monte, ele vai tratar profundamente o nosso coração, ele vai inverter a ordem natural das coisas, porque Jesus, dentro não só do Sermão do Monte, mas em outras partes também dos evangelhos, Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Então, quando nós estamos estudando o Sermão do Monte, estamos estudando o reino de Deus, as características daqueles que pertencem ao reino de Deus. E os evangelhos trazem muitas parábolas que Jesus contou sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, para aqueles ouvintes, era o período em que Deus visitaria o seu povo, em que Deus levantaria um servo, um Messias, um ungido, e essa pessoa então aproximaria as pessoas e a nação de Israel novamente do seu Deus. A expectativa do reino de Deus era uma expectativa que estava no coração de todo mundo estava aguardando por esse reino. E Jesus, quando ele começa então o seu ministério, Mateus localiza esse sermão exatamente depois, ou logo após,
o início do ministério de Jesus, após Jesus ser batizado e ser encontrado pelas primeiras pessoas e os primeiros grandes ajuntamentos, Jesus então anuncia sobre esse reino, dizendo: o reino chegou. O reino é inaugurado por Jesus. O reino de Deus, então, é inaugurado por Jesus, e aqui nós vamos encontrar princípios e verdades poderosas sobre o que é o reino de Deus, sobre quem participa desse reino, sobre quem é feliz neste reino, sobre quem participa da vida de Deus como um discípulo de Jesus. As bem-aventuranças, entenda isso, elas não descrevem cristãos excepcionais, elas não descrevem ideias inalcançáveis, mas o caráter real e completo de todo discípulo que vive debaixo do governo de Deus. Amém? Onde quer que Jesus esteja, ali já chegou o reino de Deus. Quantos aqui já receberam a Jesus? Amém. Aí está o reino de Deus. O reino de Deus será consumado em um momento histórico. O reino de Deus chegará e nós nos encontraremos com Ele, viveremos para sempre diante da sua face, e esse reino será completo. Mas hoje Ele já está entre nós, porque Cristo está entre nós. Então esses valores, estes mandamentos, estes preceitos, eles já são para nós uma realidade possível de ser vivida no poder do Espírito Santo. O reino de Deus já chegou. Você pode dizer isso comigo? O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já chegou na minha vida, já chegou no meu coração, e eu preciso conhecer sobre esse reino, saber o que é importante nesse reino, saber o que Deus espera destes que habitam neste reino, que é o reino de Deus. É interessante perceber que as bem-aventuranças são, este conjunto que nós vamos meditar nessa noite, são talvez o trecho mais conhecido do Sermão do Monte, muito pregado, muito elogiado, inclusive por não cristãos, inclusive por filósofos e pensadores que veem nesse tipo de apelo de Jesus um modelo para a humanidade. É claro que tudo que Jesus fala é modelo, é autoritativo e é muito bom. Mas Jesus está falando daqueles que pertencem ao reino. Jesus está falando que estas realidades aqui são daqueles que recebem a Jesus, que recebem a sua mensagem e estão dispostos a viver pautados nelas. Por isso, as bem-aventuranças, apesar de serem muito conhecidas, muitas vezes são mal compreendidas. Elas são citadas, admiradas, mas quando elas são levadas a sério, elas trazem um certo desconforto, desconcertam as pessoas. E é engraçado que Jesus começa o Sermão do Monte de uma maneira inesperada. Jesus não começa esse sermão com regras, com instruções ou com mandamentos. Jesus começa abençoando. Jesus começa o sermão com as bem-aventuranças. Então, não se trata puramente de exigências morais, embora a moralidade esteja envolvida. Não se trata de outra coisa, senão do anúncio que a bênção de Deus chegou para todos. E é assim que ele começa o sermão. Antes de dizer como nós devemos viver, Jesus nos mostra quem nós somos quando pertencemos ao reino. Por isso a indicação do livro Ser é o Bastante, porque o Sermão do Monte fala muito mais sobre ser do que sobre fazer. Amém? Em primeiro lugar, nós vamos ler esse texto por inteiro e depois nós vamos
quebrar nas principais partes. Nós temos aí nas bem-aventuranças uma divisão que pode ser pedagógica para nós. Nós temos 8 bem-aventuranças. As primeiras 4 bem-aventuranças falam sobre a nossa relação com o Deus do reino, e as outras bem-aventuranças, as últimas 4, elas já têm um caráter mais coletivo e falam de como são essas pessoas do reino vivendo umas com as outras. Então, a primeira parte, o reino no coração daquele que foi alcançado pelo Senhor, como essa pessoa se relaciona com Deus. E na segunda parte, como essa pessoa se relaciona e interage com o seu próximo. Antes da gente entrar, eu quero fazer algumas distinções importantes, ou algumas definições importantes. Primeiro, que bem-aventurado, você já sabe disso, significa o quê? O que significa bem-aventurado? Feliz. Talvez até na tradução de alguns de vocês não esteja escrito bem-aventurado, esteja escrito felizes. Mas Jesus, quando fala, e alguns tradutores, quando optaram por permanecer com este termo de bem-aventurado, é justamente porque a felicidade no nosso mundo, ela também pode ser muito mal compreendida. A felicidade, ela pode ser inconstante. Felicidade pode ser um conceito subjetivo. Felicidade pode ser uma coisa que esteja baseada em circunstâncias externas. Mas quando Jesus diz muito felizes ou bem-aventurados, ele não está falando deste tipo de felicidade que é sujeita a circunstâncias, que é inconstante e que é subjetiva. Jesus está falando do tipo de felicidade que Deus concede ao coração do homem como um selo de aprovação. Aquelas pessoas que são felizes não são as pessoas que passam por situações felizes. As pessoas mais felizes não são aquelas que têm todo o recurso financeiro disponível para fazer o que quiserem. As pessoas felizes não são aquelas que simplesmente vivem em harmonia no seu lar. Feliz de fato é quem participa do reino de Deus e a quem Deus aprova. Não existe felicidade maior do que ser aprovado pelo Senhor. Amém? É disso que essa felicidade se trata. Outra coisa importante, eu falei que nós vamos falar de 8 bem-aventuranças. E há um erro muito comum, as pessoas pensarem que Jesus está descrevendo 8 tipos diferentes de discípulos. Ou 8 níveis de maturidade espiritual. Não se trata disso. Ou ainda 8 vocações dentro da igreja. E aí as pessoas dizem assim, é verdade, uns são pacificadores, outros são mansos, outros são pobres de espírito. Não, as 8 bem-aventuranças dizem respeito a cada um de nós, são traços do nosso caráter diante do Deus que é o Senhor do reino. Amém? Então, quando você ouvir essas bem-aventuranças, não diga assim, acho que isso não é para mim, acho que eu estou mais parecido com este discípulo aqui, essa característica está mais evidente em mim, e aí as outras você deixa de lado, de modo algum. Deus espera que nós sejamos como Ele é, e nós vamos aprender isso nessa noite. Então vamos ler o texto, capítulo 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Preste atenção, deixa eu fazer uma pausa aqui no primeiro versículo, porque deixa eu te contar uma coisa sobre o Evangelho de Mateus. Os evangelhos foram escritos por pessoas diferentes. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Destes 4 evangelistas que escreveram o evangelho, apenas 2 foram discípulos que caminharam com Jesus, Mateus e João. E cada um desses evangelistas escreve o seu evangelho com um objetivo em mente.
João, por exemplo, escreve o seu evangelho e ele declara o propósito do seu evangelho, dizendo: essas palavras foram escritas para que vocês creiam em Jesus e tenham vida em seu nome. O importante para João é levar os seus leitores à fé em Jesus como Deus encarnado, o Filho de Deus. Lucas deseja que os seus leitores, por outro lado, conheçam detalhes importantes da vida de Jesus e que seja um evangelho escrito fidedignamente com relação a como as coisas de fato aconteceram. Por isso ele faz uma pesquisa antes de escrever o seu evangelho e mostra Jesus de uma maneira diferente dos outros. Marcos mostra Jesus para nós como o servo sofredor, aquele que está de um lado para o outro, correndo, indo aos vilarejos e sempre curando, pregando e agindo e levando sobre si as enfermidades, curando as pessoas, expulsando demônios, tanto que se você ler Marcos de uma vez só, você vai terminar cansado, porque Jesus não para, cada hora ele está num lugar. Então Marcos deseja mostrar essa característica do ministério de Jesus. Mateus escreve seu evangelho para um público específico. Este público específico é principalmente os judeus da sua época. E é por isso que várias vezes, quando você for ler Mateus, você vai perceber que ele faz alusão a profecias do Antigo Testamento, mostrando que Jesus estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então ele era de fato o Messias. Ele era mais do que um rabino. Por isso que Mateus mostra Jesus para nós dessa forma. E perceba algo lindo nesse primeiro versículo. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Muitos comentaristas falam que a maneira de Mateus escrever essas palavras, o uso das palavras que ele fez ao escrever, fazem uma alusão à antiga lei. Lembra que lá no Sinai, o monte fumegava, e o líder do povo, Moisés, subiu ao monte, sozinho, e lá recebeu as tábuas da lei. Então ele desce com a lei, o decálogo, e agora ele precisa ensinar as pessoas a viverem de acordo com aquela lei. Mas o monte do Senhor não era para qualquer um, era apenas para Moisés. Aquele que sequer tocasse no monte, este não sobreviveria. Agora, nós temos Jesus, que é maior que Moisés. E ele também sobe o monte. Mas ele já não sobe sozinho, ele sobe acompanhado. E agora ele vai falar de uma outra lei. Ele vai dizer: vocês ouviram antes uma coisa, mas agora eu digo para vocês diferente. Essa é a autoridade do nosso Jesus. Então nós estamos diante de um sermão tão histórico quanto a subida de Moisés no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. E isso é maravilhoso. E é para mim e para você. Ele sobe acompanhado. Que maravilhoso, que profético, que Jesus sobe ao monte para ensinar e ele nos leva junto com ele. Amém? Ele começou a ensiná-los dizendo, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa
os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, perseguirão a vós. Então, nós temos aqui as bem-aventuranças, e nós, começando pela primeira, falando do caráter do cristão diante de Deus, nós vemos a expressão bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que isso quer dizer? Que felizes, aprovados por Deus, aqueles que são plenamente cheios de alegria, são aqueles que são pobres em espírito. Você consegue ter uma ideia sobre o que isso significa? No Antigo Testamento, pobre se tratava apenas de uma categoria social, é aqueles que viviam à margem da sociedade. E Deus chama muitas vezes a atenção de Israel, através dos profetas, para que eles se importassem com o pobre. Eu acho tão lindo uma passagem da Bíblia, lá no Antigo Testamento, onde Deus diz através do profeta ao seu povo: quando você for fazer a colheita do seu pomar, dos frutos da sua terra, e você for colher os frutos que ficam das árvores que ficam à beira do caminho, vocês vão colher, mas não vão colher todos. Deixem aqueles frutos que ficam à beira do caminho, ou aqueles que caíram pela estrada, deixem eles ali, para que o pobre e o estrangeiro, quando passarem pela estrada, possam ter o que comer. Olha que lindo. Fala de, se eu colhesse mais, se eu colhesse tudo, eu ia poder vender mais, eu ia lucrar mais. Mas Deus fala assim: lembrem-se do pobre, lembrem-se daquele que não tem condição, e ele precisa de vocês. No Antigo Testamento, então, pobre era essa categoria social, mas agora Jesus, ele dá um outro sentido a essa pobreza. E ele fala dos que são pobres de espírito. Ser pobre em espírito é reconhecer a nossa culpa diante de Deus, a nossa incapacidade moral, a nossa falência espiritual completa. Isso quer dizer que nós não temos nada a oferecer. Nós não temos nenhuma moeda para negociar com Deus. Nós não temos como comprar o favor divino. Perceba que Jesus está falando isso e ele está sendo ouvido por uma grande multidão. Nessa multidão tinha gente simples, a maioria dessas pessoas. Jesus fala esse sermão na Galileia, um lugar esquecido, um lugar de muita pobreza material também, de ribeirinhos, de pescadores, de pessoas simples. Mas também no grupo em que estava ali reunido, havia pessoas que eram orgulhosas espiritualmente, que se achavam ricas em espírito. E o que quer dizer isso? Exatamente o oposto daquilo que a gente falou. Aquela pessoa que cria que Deus deveria abençoá-la por conta do seu excelente comportamento. E que excelente comportamento eles tinham? Excelente. Eu já falei isso aqui outras vezes, e às vezes nós usamos alguns termos como fariseu, como hipócrita. Nem todo fariseu era hipócrita, tá bom? A gente usa fariseu como julgamento. Fariseu era um partido religioso dentro da nação de Israel, de pessoas que buscavam ser muito puras, cerimonialmente, e observar ponto a ponto, vírgula a vírgula das Escrituras Sagradas. E essas pessoas, por causa do seu bom desempenho, por causa da sua moral ilibada, elas se achavam então superiores às outras. Elas achavam, como muitos acham hoje em dia, que se eu fizer aquilo que Deus manda, se eu vier à igreja, se eu der a minha oferta, se eu
andar na linha, e se o meu comportamento for aprovado pela moral evangélica, então eu posso colocar Deus contra a parede e falar assim: eu tenho sido fiel ao Senhor, então o Senhor tem que ser fiel a mim. Eu fiz tudo aquilo que o Senhor manda na tua palavra, eu não roubei, não matei, não adulterei, não menti, então eu chego diante do Senhor carregando a minha própria justiça como moedas de troca. Então, Senhor, eu declaro saúde, eu declaro prosperidade, porque eu tenho com o que negociar. A minha justiça me dá esse direito. Jesus está dizendo: essa pessoa jamais será feliz, porque Deus não aprova esse tipo de intenção, Deus não aprova esse tipo de disposição. Sabe quem Deus aprova? Sabe quem é feliz e é bem-aventurado? Aquele que diz: Senhor, maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu sempre cometo. Senhor, tem misericórdia de mim. Estes são os pobres no espírito, aqueles que sabem da sua falência espiritual, aqueles que sabem que diante desta mesa, diante do trono santo de Deus, nós só podemos chegar pela graça. E essas pessoas são felizes, porque essas pessoas, elas deixaram o desejo de agora se compararem umas com as outras e compararem a minha justiça com a sua justiça. Então eu mereço mais do que você e eu sou mais correto do que você, e você agora está totalmente fora, e a gente começa a fazer distinção entre as pessoas. Não, o pobre em espírito sabe: eu só estou aqui porque Jesus me amou, eu não tinha nada a oferecer para Ele. Quanto mais pobres de espírito nós formos, mais bem-aventurados seremos. Amém? O reino de Deus não é conquistado pelos fortes, mas ele é recebido pelos quebrantados. Quantos querem ter um coração quebrantado diante de Deus? Em nome de Jesus, que essa seja a sua oração. Senhor, eu nada tenho. Senhor, quando olho para mim mesmo, eu mesmo não consigo perceber bem nenhum em mim, mas o Senhor me amou, e eu te agradeço por isso, e eu recebo a tua graça e a tua misericórdia. E você vai perceber que as próximas bem-aventuranças que o texto traz são uma espécie de progressão, de consequências desta primeira atitude, dessa primeira disposição de sermos humildes, de entendermos que somos pobres de espírito. Veja só, segunda bem-aventurança, no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui não falamos de um choro meramente emocional ou circunstancial, é o choro exatamente de quem percebeu que é pobre do espírito. É o choro de quem sente a dor do próprio pecado. É o choro daquele que se percebe tantas vezes diante da presença de um Deus santo, sem conseguir muitas vezes cumprir o próprio bem que deseja fazer. Aqui a gente aprende algo essencial. Confissão não é o mesmo que contrição. Hoje de manhã nós falamos sobre confissão, sobre confessar pecados, confessar tentações para não cairmos em pecado. Mas existe confissão que não é contrição. Confissão é você assumir que errou. Contrição é você sentir o peso do seu erro. Quantas vezes a gente já não viu entrevistas de pessoas que foram presas, acusadas de crimes terríveis, e elas dão entrevista dizendo que não tem arrependimento nenhum, e até confessam o crime. E nós olhamos para isso e logo percebemos que confissão não é a mesma coisa que contrição.
que às vezes a gente pode confessar que a gente é pobre de espírito, que a gente não tem o que oferecer a Deus, mas isso não causa choro, isso não causa lágrimas, não comove o nosso coração, e aí nós permanecemos no erro, permanecemos no pecado. A palavra de Deus diz: aquele que se arrepende e abandona, este alcançará misericórdia. Então, quando você busca um coração convicto da sua pobreza de espírito, o próximo passo é chorar. Nós lamentamos diante de Deus o nosso pecado. Qual foi a última vez que diante da presença do Senhor você se quebrantou? O salmista vai dizer: você quer ser atendido pelo Senhor, você quer ser ouvido por Ele, quer ser visto por Ele. Aí vai a dica, daquilo que o Senhor não resiste, daquilo que o Senhor não rejeita: um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó Deus. Então, em primeiro lugar, os pobres de espírito reconhecem a sua pobreza, reconhecem os seus erros, mas não apenas reconhecem, não apenas confessam: realmente eu sou uma pessoa que precisa da graça, mas sentem o peso do pecado a ponto de chorarem por ele. Amém? Isso significa enxergar o peso do pecado, lamentar a própria condição, sofrer pela ruína que o pecado causa em nós e também causa no mundo. Isso é chorar, e bem-aventurados aqueles que choram. Como são tristes os que não choram. Você percebe o paradoxo? Feliz é o que chora. Geralmente a gente pensa, feliz é quem dá risada, quem está sorrindo o tempo todo. Que pessoa feliz! Jesus está dizendo: verdadeira felicidade vem acompanhada de lágrimas e não só de sorrisos. Verdadeira felicidade, bem-aventurado, completo, aceito por Deus, é aquela pessoa que, vendo a sua pobreza de espírito, cai prostrada diante do trono de Deus e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, tem misericórdia de mim. E sente o peso dos seus pecados. E essa é a promessa: quem chora diante de Deus será consolado pelo próprio Deus. Isso é tão maravilhoso. A gente vive numa época que fala muito sobre graça, até mesmo em círculos não cristãos. Hoje, o Jesus popular, ou o Deus popular, é o Deus que recebe a todos sem distinção. Há uma certa verdade nisso. Deus realmente chama todos sem distinção para se aproximarem dele. Mas a mensagem é diferente. Deus recebe a todos sem distinção, Deus ama a todos, e Deus vai perdoar a todos, e Deus vai salvar a todos. Imagina que Deus, um Deus amoroso, sentenciaria pessoas a uma eternidade longe da sua presença. Não, Deus amoroso não faria isso, porque Deus é graça. Então a gente fala muito de graça, mas a gente escuta pouco sobre pecado, sobre chorar pelo pecado. Porque se não há pecado, não há necessidade de graça, percebe? E não faz sentido a gente falar de um Deus que aceita todo mundo e que você não precisa se arrepender dos seus pecados, que você não precisa ser transformado pelo Espírito Santo, não precisa se conformar à palavra de Deus. Não, Ele aceita todo mundo. Então, para que a graça? Se a graça fala justamente de perdão dos pecados. Jesus, no entanto, declara para nós que felizes, de verdade, são aqueles que levam o pecado a sério. Se você não levar o pecado a sério, você não será plenamente feliz. Você pode sorrir diante das pessoas, você pode estar numa situação confortável em que essa felicidade mundana se manifesta em alguns momentos na sua vida. No entanto, diante de Deus, você estará perdido. Felizes são os que choram. O mundo diz que é o inverso. Choro é sinônimo de tristeza. Jesus diz: não, esse choro traz alegria.
esse choro é uma bem-aventurança. E o Senhor nos consola quando Ele nos perdoa, nos restaura e nos dá uma esperança futura. Amém? Em terceiro lugar, no versículo 5, o texto diz: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Algumas expressões, ou algumas traduções vão trazer a expressão bem-aventurados os mansos de coração. Alguém tem aí escrito na sua Bíblia a palavra manso? Alguns têm a palavra manso, eu gosto muito dessa palavra. Se você ler depois o versículo ser é o bastante, do Carlos Queiroz, você vai entender porque eu gosto tanto dessa expressão. Mas aqui, humildade e mansidão são qualidades que Deus aprova. Não é passividade, não se trata de timidez, se trata de força controlada e submetida a Deus. O manso, o humilde, ele conhece a sua pobreza espiritual, a primeira bem-aventurança, porque ele conhece a sua pobreza, ele chora por isso, e ele será consolado por Deus. E porque ele vai ser consolado por Deus e ele encontra a sua felicidade em Deus, ele não precisa disputar com os outros. Ele não precisa ser melhor do que os outros. Ele não precisa se sobressair, ele não precisa que a sua vontade seja feita acima das outras vontades. Por quê? Porque ele já reconheceu que ele é pobre de espírito e tudo que ele precisa do Senhor. Porque ele já chorou pelos seus pecados e ele sabe que ele não tem nada para arrogar diante das pessoas. Se eu fui um pecador alcançado pela graça, e o Senhor me convidou para a sua mesa, para a sua família, como eu poderia achar que eu sou melhor do que alguém que também foi alcançado pela graça do Senhor imerecidamente? Todos somos iguais diante do Senhor. E isso é a humildade que esse texto fala. Vê como há uma progressão? Pobres de espírito, entendem sua necessidade, choram por causa dessa necessidade, são consolados por Deus. E agora eles saem diante da presença do Senhor, e eles são mansos, eles não estão mais tentando provar nada para ninguém, eles não estão tentando ser melhores uns do que os outros. E é engraçado que o texto diz que estes herdam a terra. Pensa um pouquinho sobre isso. Os mansos herdam a terra. O manso, o humilde, trata as pessoas como alguém que sabe que só está de pé por causa da misericórdia de Deus. Então a gente sossega o facho, é ou não é verdade? Mas o manso herda a terra. E no livro Ser é o Bastante, o pastor Carlos Queiroz faz uma ilustração interessante. Ele fala assim: o mundo está cheio de gente truculenta. O mundo está cheio de gente que não é mansa. O mundo está cheio de gente que está disputando pelo poder. E na guerra, os truculentos guerreiam, se ferem e se matam. E a terra pela qual eles lutavam é herdada por aqueles que nunca entraram na briga. Os mansos herdam a terra. Quanta truculência há hoje em dia, queridos irmãos. E é importante que, ao olhar para o mundo, as nossas lágrimas também sejam pelo mal que aflige a sociedade em tantos aspectos. A rede social hoje é o Coliseu moderno. É onde nós jogamos as pessoas para serem devoradas pelos leões. Às vezes nós mesmos somos os leões, né? Quanta gente truculenta. Quanta palavra carregada de autojustificação, de certezas absolutas. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez te choque ao ouvir isso, mas pregando no Sermão do Monte, é esse sentimento que nós vamos sentir toda hora. Esse paradoxo, esse choque. Mas os crentes, os cristãos, os filhos de Deus, não têm a verdade. Não façam um Reels só dessa minha fala. Deixa eu terminar.
senão vamos jogar no Coliseu também. Os cristãos não têm a verdade tem os cristãos. Amém? A verdade nos tem. O Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos tem. E porque Ele nos tem, nós somos propriedade dEle. E Ele nos chama para sermos mansos e humildes, então é assim que nós devemos ser. Isso não significa, mais uma vez, querido, que você vai ser passivo, que humildade é você se enfiar debaixo da cadeira e nunca falar nada. Não! Humildade significa conhecer o seu lugar, conhecer o valor do outro, ver na outra pessoa, uma pessoa que só existe porque Deus deu um estalo, sonhou com essa pessoa e essa pessoa se formou no ventre da sua mãe e foi criada à imagem e semelhança de Deus para ser alcançada com a mensagem do Evangelho. É assim que nós olhamos as pessoas. Nós, quando eu digo que nós não temos a verdade, mas a verdade nos tem, isso nos leva à posição, como John Wesley falava, que nós pregamos o Evangelho não como aqueles que conseguiram chegar a uma estatura espiritual e agora ensinam os outros. Não, nós pregamos o Evangelho como um mendigo que encontrou comida e agora ele diz para outros mendigos onde encontrar comida também. É assim, isso é humildade. Não é pensar aquém de si mesmo. A Bíblia fala sobre isso. Não pense acerca de si mesmo além do que você deve, nem aquém do que você deve. Humildade, mansidão não é complexo de inferioridade, não é falar aquilo que é certo quando deve ser falado, não é não se posicionar por aquilo que é correto, mas é considerar as pessoas, é considerar o outro e considerar que se eu sou pobre de espírito, se eu choro pelos meus pecados, então o meu olhar para o meu irmão deve ser um olhar de mansidão. Amém? Versículo 6. O texto diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Veja só que a nossa conversão a Jesus, ela não elimina os nossos desejos, mas ela transforma os nossos desejos. E alguém que se encontrou com Cristo passa a desejar um caráter reto diante de Deus, uma vida moldada pelo Espírito, um mundo mais alinhado com a justiça de Deus. Talvez não haja segredo maior para o crescimento espiritual do que um apetite espiritual saudável. Hoje, aniversário de um querido amigo meu, pastor, lá de Marília, no estado de São Paulo, e aí eu tinha gravado um videozinho de homenagem, porque o pessoal da igreja ia fazer uma coletânea de vídeos de amigos ali, e eles pediram para que eu gravasse um vídeo. E a mensagem que eu disse para ele tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui: fome e sede de justiça, apetites pelas coisas certas. Eu disse assim: meu amigo, que Deus te dê o melhor presente de todos, o maior presente de todos, mais fome, mais sede do Senhor Jesus. É isso que você mais precisa. Eu posso orar e quero que Deus te abençoe com saúde, com prosperidade, que você voe muito alto, que você prospere no ministério, que você ganhe muitas pessoas para Jesus, mas mais importante do que tudo isso, que você tenha mais sede e mais fome pelo Senhor todos os dias. Meu querido e minha querida, o que te sacia? Quais são os seus apetites? O que é que te alimenta? O que você busca para recompor as suas energias emocionais? A disciplina espiritual do jejum nada mais é do que um processo de reorientação dos nossos apetites. Então, se você tem muito apetite por ficar o tempo todo online e inserido em tudo que está acontecendo, deixa eu te convidar a fazer um voto, um propósito com o Senhor, de se afastar um pouco, trocar esses apetites
e vá para a palavra, vá para a oração, vá para a adoração. Aos poucos você vai sentir esses apetites mudando. Se você tem um determinado apetite, talvez por comida, e você descarrega suas alegrias e tristezas ali no prato, faça um jejum, busque ao Senhor, deixe que o Senhor reordene esses amores e esses apetites. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Isso me lembra de Jesus caminhando com seus discípulos, parando em Samaria e conversando com aquela mulher à beira do poço. Os discípulos de Jesus veem aquilo à distância, acham esquisito Jesus conversando com aquela mulher, sabiam que Jesus estava com fome e estava com sede, tanto que ele para no poço para beber água, e Jesus está com fome, vamos ver aqui na redondeza se tem algo para a gente comprar e para a gente alimentar o mestre, porque ele está com fome. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. Quando eles chegam para falar com Jesus, Jesus fala, não, eu já comi. Já estou alimentado. E eles falam, como assim? E ele diz, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Olha só, alguém que está tão dedicado, tão feliz por ser veículo da palavra de Deus, que até a fome passa, até as coisas que todo mundo anseia, todo mundo quer, todo mundo aspira, todo mundo trabalha a sua para conseguir. Agora eu não tenho mais fome dessas coisas, eu não tenho mais sede dessas coisas, eu tenho fome e sede de justiça, eu tenho fome e sede da palavra de Deus. Os apetites dessa terra não me dominam mais, o banquete desse mundo não tem mais nada para mim. Eu tenho fome e sede de justiça, da presença de Deus, da palavra de Deus, e essa pessoa será saciada, é o que Jesus diz. E às vezes a gente vai para a Bíblia por religião, mas sem fome. A gente vai para a oração por causa da nossa rotina, mas sem fome, sem sede. Eu e você, diante de Jesus, estamos ouvindo essas palavras e dizendo, Senhor Jesus, eu preciso ser mais pobre de espírito, eu preciso chorar mais pelos meus pecados, eu preciso ser mais manso, eu preciso ser mais humilde, eu preciso que os meus apetites sejam trocados. Veja como esse sermão nos confronta. Agora, nós entramos na segunda parte, do versículo 7 ao versículo 12, eu tentarei ser bem breve. Mas, enquanto as primeiras bem-aventuranças têm a ver com a nossa posição diante de Deus, agora essas próximas bem-aventuranças têm a ver com a graça compartilhada, como ela se manifesta nos relacionamentos. No versículo 7, nós lemos o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é a junção de duas palavras. A primeira palavra remete à miséria e a segunda palavra fala de coração. Ser uma pessoa misericordiosa é a pessoa que traz o miserável para dentro do coração, traz aquele que não merece para perto. Misericordioso é aquele que age com as pessoas exatamente como Jesus agiu com ele. Certa vez, conversando com uma pessoa sobre uma dificuldade que ela estava tendo num relacionamento com uma pessoa muito próxima, que a feria e que trazia muita tristeza ao coração dela, e ela estava assim já muito brava, e eu preciso fazer alguma coisa, e eu vou chegar e vou falar tudo. Eu disse assim, querido, querida, se você é um discípulo de Jesus, as suas palavras são as palavras de Jesus. Eu não tenho o direito de tratar você de uma maneira diferente de como Deus me trata. Eu não tenho o direito de exigir de você aquelas coisas as quais o próprio Deus não exigiu de mim, porque sabia que eu não poderia dar. Misericórdia é mais do que perdão. Misericórdia é estar na posição correta.
e a outra pessoa estar na posição errada, ou de necessidade, e mesmo assim, você a traz para perto. Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque quem recebeu misericórdia da parte de Deus, não consegue viver sem oferecer essa mesma misericórdia aos outros. Pense sempre nisso, nos seus relacionamentos em casa, com seu marido, com sua esposa, no seu trabalho, com as pessoas, seus colegas de trabalho ou colegas da faculdade, de escola. Jamais fale de uma maneira diferente da maneira como Jesus fala com você. Deixe que a sua boca seja veículo das palavras do próprio Jesus. Jesus contou uma parábola sobre o credor incompassivo. E falava justamente disso, de um homem que devia uma quantidade astronômica de dinheiro para um senhor. Uma quantidade tão grande, um outro dia a gente pode explorar essa parábola com mais profundidade, mas era uma quantia que, se você fosse traduzir para termos atuais, monetários, era como se fosse o PIB de um pequeno país. Você fala assim, como é que uma pessoa consegue dever tanto? O que ela fez com esse dinheiro? Era uma dívida impagável. Nem que a pessoa trabalhasse por 300 anos, todos os dias ela conseguiria pagar aquela dívida. Mas o Senhor chama esse homem e fala assim, olha, eu perdoo a sua dívida. E ele vai embora, sem entender muito bem aquilo que tinha acontecido. Mas ele sai da presença daquele senhor e vai correndo atrás de um outro servo que devia R$50 para ele, né? Figurativamente. Muito, mas muito menos do que ele devia para aquele senhor. E ele fala, ou você me paga, ou eu te lanço, você e a sua família, na prisão. Ele faz isso. Os servos do primeiro rei, ou os atendentes daquele primeiro senhor, ficam sabendo que isso aconteceu e contam para o Senhor. E ele chama aquele homem de volta e diz assim, eu não te perdoei de uma dívida muito maior, por que você não pode mostrar a mesma misericórdia que eu mostrei para com você? Você não pode mostrar para esse que te deve muito menos. E aí em seguida vem o juízo. Queridos, na oração do Pai Nosso nós dizemos, perdoa-nos conforme nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Isso significa, e Jesus ensina isso mais do que uma vez, que à medida em que nós formos perdoadores, nós também receberemos perdão de Deus. À medida que nós formos misericordiosos, nós obteremos misericórdia da parte de Deus. Bem-aventurados aqueles que não guardam mágoa, bem-aventurados aqueles que abraçam, bem-aventurados aqueles que perdoam, bem-aventurados aqueles que não ficam maquinando o mal contra quem falou mal de mim, ou quem fez um negócio que eu não gostei, ou quem está se portando de uma maneira reprovável. Não, eu vou abraçar essa pessoa, eu vou até essa pessoa, eu vou trazer essa pessoa para perto do meu coração e vou demonstrar a mesma misericórdia que o meu Deus mostrou sobre mim. Porque a distância que eu tenho, vocês já conhecem essa, a distância que eu tenho que percorrer até o meu irmão para perdoá-lo é muito menor do que a distância que Deus percorreu para perdoar a mim. Se eu fui perdoado pelo Senhor, eu fui alvo da misericórdia de Deus, eu quero muito que as pessoas conheçam essa misericórdia, eu quero muito que essas pessoas conheçam esse perdão, eu quero muito que elas olhem para mim e vejam Jesus nas minhas atitudes. Bem-aventurados os misericordiosos. Versículo 8, nós lemos sobre os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Pureza fala de sinceridade. Pureza fala de uma vida sem máscara. O puro de coração vive da mesma forma em público e no secreto. O puro de coração é aquele que suporta, que pode viver debaixo da luz de Deus. Mas perceba que nós ainda estamos numa progressão. Sou pobre de espírito, eu preciso do Senhor. Eu choro pelos meus pecados, eu choro
e sou consolado por Deus. A partir disso, as minhas relações começam a ser transformadas, e justamente porque eu fui perdoado pelo Senhor, eu exerço misericórdia, e essa misericórdia, esse tratar do Senhor no nosso coração, vai nos purificando. Ah, como nós precisamos de gente cujo alvo principal da vida é ter pureza de coração. É dizer, Senhor, olha as minhas intenções, os meus sentimentos, as minhas impressões, as minhas malcriações, as minhas opiniões erradas sobre as pessoas, o meu pensamento crítico, o meu pensamento orgulhoso, a minha tendência de querer me sobressair. Deus, tem misericórdia de mim, purifica o meu coração. E há uma promessa: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. A gente canta tanto isso, né? Lembra daquela música? Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Nós queremos ver o Senhor, a gente canta, nós queremos contemplar a face do Senhor. Meu irmão, se preocupe com a pureza do seu coração. Se não for assim, você pode cantar milhares de músicas e você não verá a Deus. E ver a Deus não é apenas uma recompensa para os puros de coração, como é o próprio processo de purificação. Lembre-se mais uma vez do profeta Isaías. Ele vê o Senhor alto e exaltado no sublime trono. Imediatamente ele cai com o rosto em terra e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele vê ao Senhor, e ver ao Senhor é o próprio processo que o purifica. Pureza de coração e ver o Senhor estão intimamente ligados. É impossível você entrar na paz, perante a presença do Senhor, diante da face do Senhor, e sair a mesma pessoa que você entrou. É impossível. Os puros de coração verão a Deus, e aqueles que veem a Deus têm o seu coração purificado. No versículo 9, nós lemos sobre os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Diga pacificadores. E agora diga filhos de Deus. Há uma relação de parentalidade quando a gente exerce e quando a gente luta pela paz. O que é que Jesus veio fazer? Qual era o ministério? Trazer paz entre o homem pecador e o Deus Santo Poderoso. Era fazer reconciliação. Amém? Reconciliar o homem com Deus. Jesus veio trazer paz. E quando você busca ser uma pessoa reconciliadora, em vez de ser uma pessoa que coloca lenha na fogueira, em vez de ser uma pessoa que gosta do leva e traz de informações e gosta de ser da rodinha que fala da outra rodinha e dos irmãos que ficam assim lá no seu trabalho. Não, você é um pacificador. Você então manifesta uma característica que os filhos manifestam, assim como na genética a gente fala assim, mas é a cara do pai. Não é verdade? As minhas filhas, tem gente que fala assim, Carol só impressou barriga, né? Clara, a Clarinha é a sua cara, parece com você. É isso que Jesus está dizendo aqui. O pai é pacificador. O filho veio trazer a paz. Se vocês se comportarem assim, as pessoas vão olhar e falar assim, você é a cara do seu pai. Você é a cara do seu Pai Celestial. Assim como Jesus veio trazer a paz, você também faz. E isso é maravilhoso. Isso fala da nossa filiação para com Deus. A paz verdadeira, ela custa humildade, ela custa perdão, ela necessita de escuta.
ela necessita de renúncia. Ser pacificador não é só acalmar os ânimos. Ser pacificador é subir na cruz para pagar pelo pecado do outro. Você está disposto a fazer isso? Não foi isso que Jesus fez por mim e por você? Quando Jesus sobe na cruz, ele está morrendo por qual pecado dele? Nenhum. E ainda assim ele morre, voluntariamente, pelo pecado do outro. Promover a paz é morrer pelo pecado do outro. É absorver em si a falha do outro e não devolver na mesma moeda. E não devolver no mesmo tom. Isso é ser pacificador. Amém? Em último lugar, nós vemos: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E ele complementa dizendo: felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nem sempre a fidelidade será celebrada. Às vezes ela será rejeitada. Eu escuto muita gente fazendo uma crítica que ela pode nos ensinar, mas ela não é completamente verdadeira. E a crítica é a seguinte: sabe por que os cristãos, os evangélicos, são perseguidos, são caluniados no mundo? Porque eles não se parecem com Jesus. Se eles amassem como Jesus, se eles fossem pacificadores como Jesus, se eles fossem misericordiosos como Jesus, o mundo então os aceitaria. Eu digo que essa é uma crítica que pode ser parcialmente válida para nós, porque de fato nós precisamos nos parecer mais com Jesus. É ou não é verdade? A começar de mim. A começar de mim. Então é verdade, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Mas isso não quer dizer que o mundo nos amará mais por causa disso. Jesus disse: perseguiram os profetas antes de vocês. E perseguirão a vocês também. Queridos, é engraçado que é uma incoerência essa afirmação na sua totalidade, porque diz assim: se a gente for mais parecido com Jesus, a gente vai ser, vai ganhar a joinha da sociedade, do mundo, das pessoas. Ah, é? E o que fizeram com Jesus? Qual foi o fim que Jesus teve? Então, se você for mais parecido com Jesus, espere o mesmo fim que ele teve. Por isso que essa crítica ela não faz sentido na sua totalidade. E Jesus disse isso lá em João capítulo 15. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Se o mestre foi perseguido e morto, também serão os seus discípulos. Então esse texto é verdadeiro quando ele diz: olha, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Não é pela justiça, né? É pela justiça que eu falo, a justiça federal, justiça dos homens, do sistema legal. Não, é por causa de fazer o bem, por causa de ser misericordioso. E se você for misericordioso, amar as pessoas, e você for parecido com Jesus, isso vai colocar a ordem do mundo de cabeça para baixo, e talvez você seja perseguido por causa disso. E talvez as pessoas queiram a sua cabeça por causa disso. Aconteceu com Jesus, aconteceu com os profetas e pode acontecer conosco. Mas nós temos que ser perseguidos por causa da justiça de Deus. Nós temos que ser perseguidos por fazer o bem. Não há mérito nem felicidade em sermos perseguidos por outra coisa que não a justiça de Deus, porque às vezes a gente é perseguido justamente pelas nossas falhas, pelos nossos escândalos, pelas nossas posturas, pelas nossas palavras, pelo nosso mau comportamento. Aí nós somos perseguidos e somos perseguidos justamente. Mas Jesus está dizendo: quando tiverem que inventar uma mentira sobre você, porque você vive uma vida justa, porque você tem um coração puro, porque você é misericordioso, porque você tem fome e sede de justiça, as pessoas vão ter que inventar uma mentira sobre você e aí vão te perseguir, vão te caluniar. Saiba de uma coisa: a sua recompensa não está nessa terra.
Fiquem felizes quando isso acontecer, que a recompensa de vocês está nos céus. Em nome de Jesus, que Deus nos leve a entender que essa fidelidade provada por nós pode se sofrer por Cristo, mas que de maneira nenhuma isso significa derrota, é honra. Porque quando somos perseguidos por causa da justiça, isso confirma a nossa identidade, isso nos liga ao exemplo dos profetas e nos associa ao próprio Cristo. Amém? Bem-aventurados, felizes os que não parecem felizes, felizes aqueles que a ordem social acha que são os últimos, os que estão à margem, felizes aqueles que são pobres de espírito, felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles que são misericordiosos, que são pacificadores, felizes são aqueles que são mansos e humildes, felizes são aqueles que são puros de coração, felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Não é felicidade momentânea, não é felicidade passageira nem subjetiva, é a aprovação de Deus na nossa vida. É Deus dizendo: eu me agrado da vida do Rafael, porque ele é bem-aventurado. E quando nós amamos a Deus mais que qualquer coisa, ouvir isso do próprio Senhor, isso me alegra muito mais que qualquer outra coisa. É por isso que aqueles que amam ao Senhor são de fato bem-aventurados, felizes por completo, porque recebem a aprovação do próprio Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Pai querido, Deus amado, louvado seja o teu nome, porque o Senhor falou conosco nessa noite, nos impactou, e a tua palavra, mais uma vez, alcançou o nosso coração como essa espada que nos atravessa, revelando que em nós há tanto que precisa ser mudado. Jesus, nós não temos nada a oferecer ao Senhor, nós não temos justiça nenhuma para barganhar bênçãos ou filiação divina. Nós queremos ser felizes, bem-aventurados, ao sermos pobres de espírito, ao sermos mansos, ao sentirmos o peso do nosso pecado, a não retribuirmos o mal com o mal, mas sermos pacificadores, ao sermos humildes, porque se nós não temos nada do que nos orgulhar, nós fomos alcançados como pecadores miseráveis, então outros pecadores e miseráveis estão na mesma condição que eu posso ser misericordioso para com eles. Ó Deus, todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser felizes, mas em nome de Jesus nos livra do desejo da felicidade como o mundo conhece, nos livra de querer ser felizes pelos parâmetros que as pessoas normalmente avaliam: dinheiro na conta, trabalho bom, família 100%, saúde impecável, sorriso no rosto, conquista, vitória. Não é essa fidelidade que nós estamos buscando, nem essa felicidade. Nós estamos atrás da bem-aventurança. Nós estamos atrás do teu selo de aprovação, Pai. Selo de aprovação que nós não conseguimos de outra forma, a não ser começando pela confissão dos nossos pecados, pelo reconhecimento de que nós nada temos, nada somos, sem o Senhor Jesus. E assim, ó Pai, nós queremos manifestar essas características do seu caráter,
sermos pacificadores, misericordiosos, gente que tem fome e sede de justiça, gente que faz o bem e que sofre por fazer o bem. E aí sim, ó Deus, se o Senhor olhar para mim e eu for aprovado pelo Senhor, aí essa alegria será sem tamanho. Essa é a alegria que eu busco, é a alegria que o mundo não pode roubar, é uma alegria para essa vida e para a próxima, é uma alegria que tem recompensa vindo das tuas mãos e não das mãos das pessoas. É essa alegria que nós queremos. Obrigado, Pai, porque este sermão tão importante, o Sermão do Monte, não começa com regras, não começa com instruções do que fazer, começa com o caráter sobre quem nós devemos ser. Ajuda-nos a ser mais do que fazer, ajuda-nos a termos a nossa essência transformada, mais do que as nossas atitudes corrigidas. Assim, ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.